Olá, querido, graça e paz, uma boa noite para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe onde quer que você esteja, Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família, em nome de Cristo Jesus. Você tenha uma ótima sexta-feira, uma ótima noite, abençoada em Cristo Jesus. Queria dar continuação aqui, irmão, uma mensagem que eu comecei em nome de Jesus, a qual fala sobre a queda de Adão ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ali entrou o pecado, né? Eu queria dar continuação em nome de Jesus e gostaria que você estivesse ligado, atento, em nome de Cristo Jesus, onde quer que você esteja, para que Deus venha falar melhor na tábua dos nossos corações, amém? Aqui, irmão, em Gênesis capítulo 17 e 19, diz assim, ó: E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso aqui é só para dar um início. Como eu falei, meu querido, houve uma desobediência da parte de Adão, como diz assim, olha o livro. Segundo o livro de Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência, eles foram expulsos do jardim do Éden, tornando-se mortais, sujeitos à dor, ao sofrimento e à morte física e à morte espiritual. Foi o que eu falei na última mensagem. Quantas pessoas, irmãos, estão morrendo espiritualmente? Eu falei, a morte espiritual, ela começa lentamente, ela começa devagar. A pessoa começa a ficar frágil, ficar fraca, começa a querer desistir, querer parar, já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais orar, já não quer mais louvar, já não quer mais pregar, já não quer mais dobrar o seu joelho, já não quer mais compromisso com a obra. Sempre existe uma desculpa para não estar fazendo a vontade de Deus. Então começa pela espiritual. No caso aqui, Adão, ele morreu não só fisicamente, né? Não só a morte física, mas veio a morte espiritual. Vou ler para você de novo. Segundo o livro de Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência, eles foram expulsos, olha só, foram expulsos do jardim do Éden, tornando-se mortais e sujeito, presta atenção, sujeito à dor, ao sofrimento e à morte física e espiritual, né? Então, irmão, o que acontece? Aqui também eles se separaram de Deus, né? Eles ficaram longe de Deus. Olha o que diz aqui, ó, a ordem de Deus. Deus permitiu que Adão e Eva comessem de qualquer árvore do jardim, mas proibiu especificamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, alertando que se comessem, morreriam. Então, o que eu quero fazer para você nesta noite? Muitas vezes, irmão, nós não damos crédito à voz de Deus, não ouvimos a tua voz, não ouvimos a mensagem que o Senhor nos traz. Muitas vezes o pregador está trazendo a palavra, trazendo a mensagem, falando para a igreja, despertando a igreja, o perigo que corremos
Porque, irmão, a morte espiritual ela vem de várias formas, né? Uns têm vários meios de se perderem espiritualmente. Um se perde por motivo emocional, o outro se perde por motivo, vamos dizer assim, por causa de uma mulher. O outro se perde por motivo, porque muitas vezes, irmão, é ganancioso, né? É avarento. E assim a morte ela vai chegando. A frieza espiritual ela vai chegando. Seja a serpente, nós temos que tomar muito cuidado com a serpente. Ela sempre ela vem e traz para você palavras, irmão, negativas, palavras de desânimo, palavras, irmão, aonde você, se não vigiar, você cai, cai feio. Sempre tem aquela vida que muitas vezes diz seu amigo está do teu lado, mas te dá uma palavra negativa, uma palavra que muitas vezes te entristece, uma palavra, irmão, que muitas vezes te leva a desistir da jornada cristã. Muitas vezes você que tem chamado, um chamado específico na mensagem, na palavra, você que tem um outro dom, né, no louvor, você que tem um dom na oração, você que faz parte do ciclo da oração, enfim, todos nós temos um talento, temos um compromisso na obra de Deus. E é onde a serpente, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele muitas vezes ele quer pegar o nosso ponto fraco, ele quer procurar aonde está a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, para que venhamos desanimar e desistir da jornada cristã. Muitas vezes, irmão, a igreja, ela se torna às vezes vazia, porque muitas vezes tem pessoas que estão na igreja, mas o coração está longe. Tem muita gente que louva, né, a palavra de Deus, né, louva de lábio, mas o coração está longe do Senhor. Muitas vezes tem pessoas que estão indo para a igreja porque virou uma rotina de igreja, rotina do dia a dia, seja, é normal, né? Você chega na terça, quinta e domingo, você já sabe que tem aquele culto. Então você tomou aquele como um compromisso, você vai. Mas muitas vezes o seu coração está totalmente longe da palavra de Deus, que é a verdade, porque Jesus é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Olha o que diz aqui, ó. A transgressão. Adão comeu o fruto após a desobediência de Eva. Isso marcou a entrada do pecado no mundo. Jesus, na palavra, diz que Jesus veio para tudo. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se você parar e você for meditar, irmão, quantas pessoas já não estão só morrendo espiritualmente, também estão morrendo fisicamente, porque a doença entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e o pecado gerou consequência para a humanidade, né? A humanidade, como diz aqui, ó, a queda, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a uma ordem direta de Deus. Esse ato conhecido como queda ou pecado, original, resultando no rompimento de relação perfeita entre a humanidade e Deus. E também afetou toda a criação. Então, quer dizer, quando entrou o pecado, entrou a enfermidade, entrou
a desobediência, entrou o pecado. Eu quero dizer para você, hoje, irmão, quantas pessoas estão morrendo fisicamente. Existem vários tipos de enfermidade que hoje está assolando o povo, está assolando a humanidade. Uma delas chama-se a depressão. A depressão tem tomado conta de muitas pessoas, pessoas que entram em um choque de depressão. Eu falo que eu passo por isso e eu vejo a depressão uma coisa muito séria, né? A ansiedade, quantas pessoas estão ansiosas, tomando tarja preta, tomando remédio por causa da ansiedade, né? Quantas pessoas estão aí enfermas, estão ansiosas, estão oprimidas, precisando de tratamento físico. Eu falei sobre isso na última mensagem a um pastor nossa igreja, a qual ele veio descobrir a sua enfermidade quando estava praticamente chegando ao final. Porque tem pessoas que não procuram um tratamento, tem pessoas que não procuram obedecer à ordem médica, né? Porque temos a igreja, que é um hospital espiritual, mas temos o médico no mundo. Lucas era um médico, e nós entendemos que foi colocado aqui para cuidar daqueles que estão enfermos. Então hoje está entrando no mundo muitas pessoas enfermas. Existe a palavra chamada o câncer, tem tomado conta de muitas pessoas. Deus vai dando palavra, a gente vai falando. Quantas pessoas têm passado por essa enfermidade que tem assolado uma boa parte da sociedade, irmão, né? Outra é a diabetes. Eu falei na última mensagem, uma doença que ela vem lentamente, e se você não cuidar, não tratar, ela gera consequências lá na frente. Irmão, eu quero dizer para você que tudo hoje que tem acontecido veio lá atrás. Ao desobedecer, Adão desobedecer a palavra, entrou o pecado no mundo. Mas Jesus é o nosso advogado. Ele está aí para nos defender e nos proteger de qualquer laço que o inimigo possa armar contra os seus escolhidos. Precisamos, irmão, estarmos alerta, estar atento, porque o inimigo, ele não está brincando, ele está vindo com tudo, ele tem tirado a paz do povo, ele tem procurado desanimar a sociedade, desanimar os cristãos, os jovens, os adolescentes, desanimar até pastores, desanimar até obreiros antigos, que muitas vezes, irmão, balança e, se não vigiar, acaba entregando a sua credencial. Então, temos que tomar cuidado, que não venhamos deixar que o pecado venha fazer que venhamos parar, venhamos desistir da nossa jornada cristã. Jesus está às portas. Temos que ser, como diz a palavra, manejar bem a palavra da verdade, né? Você está manejando ela, que não tenhamos que envergonhar, que sejamos um verdadeiro soldado de Cristo Jesus. Para você é muito importante. Olha o que diz aqui: as consequências, após comer do fruto, eles se tornaram mortais. Enfrentaram a separação de Deus, a morte espiritual, e foram expulsos do Éden. O trabalho na terra se tornou árduo, com doenças e morte fazendo parte da existência
humana. Então, irmão, tudo isso temos que estarmos cada dia tomando cuidado. Olha o que diz aqui em Gênesis, irmão, 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Seja que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, querido. Olha o que diz aqui o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente no jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Seja, precisamos, irmão, estarmos preparados e esperarmos o Senhor, porque, irmão, sabemos, irmão, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Precisamos andar de acordo com as Escrituras Sagradas, andar de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com os mandamentos bíblicos, procurando, irmão, cada dia matar o velho homem, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que não presta. Muitas vezes também, irmão, entra em nós coisas que chamam-se o orgulho, né? O inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele quer confundir a nossa mentalidade, né? Isso aí é perigoso, muito perigoso. Olha o que diz aqui, ó. A desobediência de Adão e Eva, o afastamento da gloriosa presença de Deus, afetaram toda a criação, incluindo o meio ambiente. Há alguns anos, as pessoas não se preocupavam com a poluição causada pelo lixo e produtos químicos, e isto parecia insignificante, muito pequeno. Agora sabemos que apenas 2 ou 3 partes por milhões de certos produtos químicos pode prejudicar a saúde humana. O pecado em nossa vida é similar à poluição nas águas correntes, mesmo pequenas porções são mortais. Ao 24, a vida no jardim do Éden era com a vida no céu. Tudo era perfeito. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles poderiam ter vivido ali para sempre. Vamos parar por aqui. Seja, se eles andassem na obediência, irmão, eles teriam uma vida boa, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de abundância. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, entrou no mundo a enfermidade. E estamos vendo aí, irmão, né? Vários tipos de enfermidade entrando no meio da sociedade, né? Vamos dizer assim, quantas pessoas estão enfermas aí e muitas vezes, irmão, não tem saída, não tem cura, não tem mais solução. E muitas vezes eu lhe faço uma pergunta. Um dia sabemos que iremos partir daqui para outra, mas será que você está preocupado com a sua salvação? Será que você tem se preocupado com o amanhã? Ou você se preocupa com o hoje?
Tem muitas pessoas que dizem, o amanhã pertence a Deus. Quer dizer para você que não. Se você quer encontrar com Jesus Cristo, ver Ele face a face como Ele é, comece a preparar a sua vida espiritual. Comece a buscar o Senhor. Comece a buscar uma igreja mais próxima à tua casa. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Irmãos, muitas pessoas estão deixando Jesus para a última hora. Eu quero que Ele vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos quando. Nós sabemos que o Jesus irá voltar para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo, para buscar os teus escolhidos. E possamos, irmãos, estar preparados para este grande dia, para que não sejamos pegos de surpresa. Eu vou ler esse pedaço de novo para você aqui. Olha só, Gênesis 3, 22. A vida no jardim do Éden era como a vida no céu. Tudo era perfeito. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles poderiam ter vivido ali para sempre. Mas após a desobediência de Adão e Eva, não mais mereceram o paraíso. E Deus os mandou partir. Se continuassem a viver no jardim e comer da árvore da vida, viveriam para sempre, mas seu estado de pecado significaria a tentativa de esconder-se de Deus por toda a eternidade. Assim como Adão e Eva, todos nós pecamos e fomos separados. Fomos separados da comunhão com Deus. No entanto, não precisamos ficar separados de Deus. Esta está preparando uma nova terra que será um paraíso eterno para o seu povo. Ou seja, está sendo preparado o novo céu, a nova terra. Nós iremos partir daqui para outra. Iremos passear na rua de ouro e cristal, aonde não há dor, não há tristeza, não há ódio, não há mágoa, não há enfermidade, não há doença, irmãos. Isso aí é muito importante nós entendermos, porque iremos assim, irmão, chegar um dia, iremos para a cidade celestial. E precisamos estar preparados, meu querido, para este grande dia, este grande evento, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus nos céus. Olha o que diz aqui, irmão, Apocalipse, irmão, 21, 22. 21, 22 para você. Todas as coisas são feitas nova. 21, 22 para você, que diz assim aqui, ó. E nela não vi, e nela vi tempo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminada, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o que diz aqui ainda, olha só o que diz aqui ainda. E as nações andarão
e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que possamos, irmão, meditar, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. Estamos vendo aí nesses últimos dias muitas mensagens. Mensagem, irmão, muito oba-oba, mensagem que não edifica, palavra que não edifica. Você vai para a igreja, muitas vezes você não escuta hoje mensagem de salvação, mensagem de arrependimento. Isso é muito preocupante, porque o objetivo da palavra de Deus é pregar a palavra, dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma o homem velho em uma nova criatura e que um dia iremos morar no céu. Esse é o propósito do arrependimento daqueles que aceitam Jesus, que vai ter a convicção, vai ter a certeza que a sua partida daqui dessa terra é ir morar na Jerusalém, morar na cidade celestial, aonde eu acabei de falar. Não há ódio, não há dor, não há tristeza, não há rancor, não há mágoa, não há inveja, não há rico, não há pobre, não há bonito, não há feio. Para Jesus todos são iguais. É só alegria. Que possamos meditar e fazer uma reflexão. E você que ainda não tem Jesus, você que ainda não teve um encontro com Ele, você que tem deixado para amanhã, eu convido a você a fazer uma reflexão hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Como eu falei na harpa 570, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não importa onde você esteja, basta você, aonde estiver, dizer: Senhor, hoje eu te aceito como único e suficiente Salvador. E você vai garantir a sua entrada no céu, em nome de Jesus. O teu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Que Deus fale melhor na tábua do teu coração. Em nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe. Graça e paz.